Vamos orar. Eu quero antes, vamos orar, depois eu reforço aquilo que nós falamos no final do nosso culto, agora pela manhã, um aviso importante para quem está online, tá certo? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e te agradecemos, ó Deus, também por podermos aprender na tua palavra, que os sofrimentos pelos quais passamos, o Senhor os conhece muito bem. O teu filho, ó Pai, também sofreu absurdamente. Nós não temos expressão para dizer no nosso nível de profundo e total conhecimento o quanto ele sofreu, o teu filho, ó Pai, por nossas vidas, na cruz do Calvário. E assim, ó Deus, que tu nos deis um entendimento correto através da tua palavra sobre a questão do sofrimento. Que o Senhor nos dê paz em meio às pressões, às lutas da vida, e possamos, ó Deus, reconhecer que tu estás acima de todas elas, e que o Senhor controla, rege, cuida de todas essas questões envolvidas, de todos esses sofrimentos. A nossa mente é pequena demais para compreender a tua mente, ó Pai, e para saber todos os teus desígnios, a não ser aquilo que o Senhor nos tem revelado. Que o Senhor nos dê paz nesta revelação e alegria de podermos aprender do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão virtualmente, que possamos todos aprender da tua palavra. Te oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Eu quero só reforçar que nós deixamos aquela lição 10, né, que é uma lição que vai tratar sobre textos que são, às vezes, considerados mais complexos dentro dessa questão da soberania divina, da predestinação, né, e às vezes a gente é até levado a pensar assim, mas tem textos que falam justamente o contrário da predestinação, o contrário da soberania divina. Na verdade, não é isso. Nós precisamos compreender e interpretar corretamente os textos. Senão, eu lembro que, senão vai acontecer, dando uma aula há muitos anos para sufistas de Cristo, como eles testemunhavam e pregavam a palavra para outros sufistas, então criaram um centro de estudos teológicos, né, era lá em Olinda, na cultura cristã, na cultura inglesa, o Dario, que estudou conosco no seminário, e por conta desse trabalho com sufistas, então montaram um currículo lá para ajudar os sufistas a testemunharem, a falar do Evangelho, uma experiência muito interessante. E aí disseram assim, Petrônio, vem cá, assume essa parte aí sobre pregação. Aí eu, ok, vamos lá. E aí, na primeira aula, a gente se apresentou, tudo, pastor, tal, ok, os alunos, cada sufista dizendo de onde era, tudo. E eu disse, gente, olha, nós vamos começar, essa é uma matéria muito importante, porque vocês dão testemunho para outros sufistas, vocês pregam a Bíblia, inclusive, vocês falam da Bíblia, a gente sabe que Deus não existe, mas a gente usa a Bíblia para que esse mundo possa ser cada vez melhor, mesmo a gente sabendo que Deus não existe, mas a gente tem que ajudar para que esse mundo seja melhor. Aí um sufista chegou, era uma tora ele se levantou assim, fez, está amarrado. Eu disse, não, está amarrado você, sente aí, você como aluno, fique quietinho. Ele disse, o senhor está dizendo que Deus não existe? Eu disse, eu? Esse senhor acabou de dizer aí 2 vezes. E aí eu percebi um aluno olhando para o outro assim, dizendo, como que está estranho o que o professor está falando, né? Eu disse, está aí na sua Bíblia. Ele disse, na minha não. Eu disse, está assim. Eu disse, abra aí no Salmo, esqueci agora, não sei se é o 74:1. Eu disse, abra aí no Salmo, tal. Aí ele abriu, diz o Nécio no seu coração, não há Deus. Ele fez, oxe, não é que é verdade? Aí o outro sufista olhou para ele e fez, deixa de ser besta, rapaz, isso é o Nécio que diz no coração. Aí ele ficou todo perdido. Não é? Daqui que fosse aterrizar e entender, então veja, está dito na Bíblia que Deus não existe. Essa é a interpretação correta? Não. Então, só dando um gostinho, quando a gente for tratar dos textos, então a gente vai precisar buscar a interpretação, qual é a interpretação correta desses textos, não é?
em tudo aquilo que for possível a gente compreender da palavra. Então, esta é uma grande luta para a gente entender corretamente a palavra, interpretar corretamente a palavra, né, para que a gente não fique com a doutrina errada aí. Então, reforçando, próximo domingo nós vamos tratar sobre essa lição 10, que é o domingo 10 de julho. No domingo 17, nós vamos estar com o retorno de todas as classes. Domingo 17. Os nossos jovens, no próximo domingo 10, como parte dos jovens uma parte vai estar no acampamento de adolescentes, os jovens que estiverem no domingo 10, nós vamos estar fazendo uma classe única aqui. Então, não vamos ter classe de jovens, vamos ter uma classe única. E aí, no domingo 17, os jovens terão a classe deles lá para encerrar essa lição sobre a soberania divina e predestinação. E depois nós vamos nos encontrar, porque nós vamos estar estudando 4 lições sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, porque é um início para a gente poder tratar sobre a eclesiologia, sobre o estudo da igreja. Então, a igreja vai estar sendo orientada sobre isso. Então, a partir do próximo domingo agora 10, nós ainda teremos a transmissão do estudo. A partir do domingo 17, não, porque aí nós vamos estar nas classes, vamos ter só a transmissão do culto. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos tratar hoje sobre a soberania de Deus e o sofrimento do crente. Romanos 8, de 18 a 25. Romanos 8, de 18 a 25. Romanos 8, de 18 a 25, nos diz a palavra de Deus. Nós já oramos, vamos ler a palavra. E em seguida, vamos estar, então, compartilhando e depois abrindo para perguntas e respostas. Romanos 8, de 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí nós queremos começar colocando algumas questões. A lição nos faz pensar sobre a questão de por que o cristão sofre. Por que é que o crente sofre? Uma outra questão: qual a necessidade de alguém que é amado por Deus, que é salvo da ira de Deus, por conta da graça e misericórdia de Deus? Alguém que é preservado para a eternidade no paraíso, que tem a promessa da eternidade no paraíso. Qual a necessidade de sofrer nesta vida? Pensando nesta questão do sofrimento, e aí a gente está pensando no sofrimento do crente. Muitas vezes é mais fácil até a gente chegar, às vezes, e dizer assim: ah, não, o descrente ele sofre porque ele é descrente mesmo. Ele não crê em Deus, ele não tem o temor de Deus, aí ele sofre. Sim, por que o crente sofre? Por que o crente passa por sofrimentos? Porque Deus permite, e às vezes não, né? Tudo está debaixo do decreto, tudo está debaixo do plano dele, porque o sofrimento acontece na vida do crente. E nós queremos também colocar algo que nós temos um problema hoje em dia, não que começou hoje, mas já de algumas décadas, que é a questão do sofrimento do crente versus a teologia da prosperidade. Então, esta teologia que explodiu lá pelos anos 80, eu lembro na época que a gente fazia o seminário, de 86 a 90,
e eu lembro um desses grandes grupos, que hoje é enorme aí e tudo, e eu lembro falando, na época eu entrei em um desses cultos, nesses grupos, lá no centro da cidade, Rua 7 de Setembro, estava começando um grupo desses aqui no Recife, e eu querendo conhecer um pouco, e curioso e tal, e ouvindo algumas mensagens, essas mensagens elas se reproduziram ao longo de todo o país e no mundo mesmo. Se o crente está sofrendo, é pecado. Crente não sofre. Crente não passa dificuldade, crente não passa aperto financeiro, crente não isso, não aquilo. Olha, se você está passando por alguma dessas coisas, tem algum pecado que você não confessou, você precisa confessar. E aí era gente se virando pelo avesso tudo, porque confessava, tentava lembrar pecado que nem tinha praticado, né? Porque eles diziam, bom, se estão dizendo que foi algum pecado que eu cometi, que pecado foi esse? Para eu estar sofrendo, não é? Então, essa teologia da prosperidade, e que espalhou-se por vários grupos, inclusive grupos até genuinamente evangélicos, manchados por essa teologia, de não compreender, por não compreender a questão do sofrimento na vida do crente, como, e aí é o que nós queremos dizer, nós precisamos ir às Escrituras, vamos às Escrituras, a gente precisa voltar à palavra, e aí pensar como é que a palavra de Deus coloca a questão do sofrimento do crente. E aí eu quero colocar esse primeiro ponto, o sofrimento do cristão, e afirmando, à luz do que a palavra de Deus nos fala, que há cristãos que sofrem tanto ou até mais do que os ímpios. Há cristãos, percebam bem, que sofrem tanto ou até mais do que os ímpios. E há um risco de nós desviarmos o nosso olhar da providência divina. Não só da providência nesta terra, mas do futuro que nos aguarda, decorrendo daí então a inveja com a boa vida dos ímpios. Eu convido você, apesar da gente ter citado só de modo genérico, quando Davi fala no Salmo 37 e Asaf fala lá no Salmo 73, eu convido você a dar uma olhadinha neste Salmo e veja como Asaf coloca, e Davi também coloca no Salmo 37, mas eu queria dar uma olhada no Salmo 37 é Davi, mas eu queria dar uma olhada no Salmo 73 de Asaf. Salmo 73 de Asaf. Eu vou pedir para alguém ler em voz alta, alguém que tenha a voz bem firme, leia de forma bem dinâmica, clara, bem clara. Salmo 73, eu vou pedir para ler dos versículos de 1 a 15. Você fica de pé aí, o microfone vai chegar até você. Leia de forma bem firme, clara. Vamos prestar bastante atenção e eu quero que você perceba como o salmista está como se fosse, de certa forma, desesperado de ver o ímpio prosperando. E às vezes isso dá um incômodo no coração do crente. Meu Deus, isso é um ímpio, essa pessoa chega até a falar contra Deus. Essa outra aqui, ela diz abertamente para todo mundo, não crê em Deus, Deus não existe, é um ateu declarado, e essa pessoa prosperando. Então veja como isso incomodou o coração de Asaf, não é? Salmo 73, dos versículos de 1 a 15. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso,
o seu povo se volta para eles e o tem por fonte de que bebe a longos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso não há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumenta as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Percebam bem aí, veja como como Asaf fica desesperado ao olhar a situação da prosperidade dos ímpios. E veja como ele coloca isso logo no início, quando ele diz: com efeito, Deus, veja, ele inicia dizendo: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A palavra, você sabe qual é? Você sabe qual é a palavra para paz? Paz, não é paz, pai e mãe. Paz, a paz do Senhor. Paz, qual é a palavra no hebraico? Shalom. Shalom no hebraico não é a ausência de problemas, de dificuldades. Pouco tempo na existência de Israel, Israel não se pode nem dizer assim: olha, neste meio milênio Israel não teve grandes dificuldades, não teve grandes batalhas, sempre teve, sempre. Então, às vezes as pessoas associam a paz a muita tranquilidade, a não ter pressões, não ter guerras, não, isso não é a paz. A paz do Shalom é aquele bom relacionamento com Deus, que sabe que em meio às dificuldades, Deus está com o seu povo. Em meio às guerras, Deus está com o seu povo. Em meio às pressões, Deus está com o seu povo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aí ele vai relatar como é que os perversos vivem, como eles então crescem em riquezas, como eles prosperam. Asaf está dizendo: olha, faltou pouco para que meu pé, o pessoal diz: eu revelei o pé. Não, você resvalou o pé. Revelar é uma coisa, resvalar, você quase caía, quase dobrou ali, quase você caiu. Então ele disse: olha, faltou pouco para eu resvalar, para eu cair ali, torcer ali, cair. Faltou pouco para eu desviar os meus passos, pois eu invejava, eu passei a invejar a prosperidade então desses ímpios. Depois que ele relata tudo, e aí então ele chega no versículo 15, ele diz no 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E aí então ele diz no 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E aí no versículo 16, 17 ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, dos ímpios. Quase que eu traí a geração dos teus filhos, quase que meus passos se desviaram. Eu estava invejando a prosperidade dos ímpios. Só em parar para pensar sobre essa prosperidade dos ímpios, eu achei uma tarefa pesada demais para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus, e aí me foi revelado o fim deles. Eu atinei com o fim desses ímpios. Como alguém até já disse, ele disse: olha, a alegria do ímpio e do perverso é aqui. Tudo que ele tiver que gozar, ele vai desesperadamente gozar aqui. Aqui. Imagine quem não tem nenhuma perspectiva da eternidade, ele entende que o que ele tem para viver é aqui. Então ele está vivendo desesperadamente, entre aspas, né? Ele vai buscar tudo para cá, porque ele não tem nenhuma perspectiva do futuro. E aí então é o que Asaf diz: até que eu atinei para o fim deles. Então nós não podemos tirar o olhar da providência divina sobre as nossas vidas aqui
e não podemos, muito menos, tirar do futuro que nos foi prometido e que nos aguarda. Nós não podemos esquecer, e aí é um aspecto muito importante, é que Deus nos disciplina. Deus nos disciplina. Eu estava, como eu disse, estava pregando no Pina, no domingo que o pastor Sivaldo pregou aqui, e ele compartilhou, lógico que a gente tem que passar para o pessoal, tudo, tema de mensagem e tal, e eu achei maravilhosa a mensagem sobre a questão da criação dos filhos, a disciplina, tudo, tal, e você que é pai e mãe, você sabe quanto é doloroso. Eu lembro quando os pais nos disciplinavam e chegavam no extremo de ter que bater, pega a palmatória, tal, tudo. Se há uma frase que eu nunca esqueci, nunca saiu da minha mente, era quando o papai olhava para a gente, principalmente eu e Roberto, por isso que talvez a gente seja tão próximo um do outro, que a gente apanhava muito junto. Quem trela junto, apanha junto. Agora, o papai só não tinha a coisa assim, não, peraí, eu vou pegar esses 3, 4 aqui, apanha tudo junto, quem participou... Não, isso aí não. Quem foi que estava na ação? Aí vai apanhar quem merece apanhar. Beleza, então estávamos juntos. Se perguntar a ele, eu espero que tenha sido a frase que marcou. O papai olhava e dizia, eu estou arrasado com isso. Rapaz, meu amigo, ali já começava a pisa. Você escutar de um pai, olhar nos olhos dos filhos. A Damaris, a mais velha, que diz assim, olha, eu preferia apanhar, porque quando o senhor começava com aquele sermão, não, bata em mim, porque pelo menos bate, a gente pronto, já leva a lapada, acabou-se. Eu, quando jovem, eu corria, adolescente, eu corria para o ventilador, até que uma tia denunciou, disse, ó, ele está lá no ventilador, a mão lá, a mão da palmatória, refrescando. Ainda bem que o papai não mandou cortar a energia e cortar o ventilador. Mas Damaris dizia, ó, papai, ó, eu preferia apanhar do que levar um sermão daquele. Porque quando o senhor começava o sermão, pronto, do mesmo ele pega 40, 50 minutos aqui, era 40, 50 minutos em casa. Algumas vezes as duas apanharam, pouquíssimas. Não, eu preferia apanhar. Se eu desse essa opção, dizer, ó, bata e pare o sermão, pronto, para o sermão e bata, pronto, bateu, acabou, pronto, chora ali, acabou. Mas o sermão, até hoje eu lembro de frases, de coisas, de exemplos, de não sei o quê, pronto. Então veja, Deus nos disciplina, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama. Eu vou pedir para alguém ler o que está lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, de 4 a 6. Hebreus 12, de 4 a 6. Olha como a palavra fala sobre essa disciplina de Deus. Hebreus 12, de 4 a 6. Isso. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. E o 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que receba por filho. Eu vou aproveitar, já que a gente não pediu, mas leia o 7 e 8. 7? E o 7 e o 8, sim, também. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ótimo. Veja bem, a palavra de Deus diz, o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até ao sangue. Ainda não estavam sofrendo até o ponto até de sofrer, de ter esses sofrimentos, até o sangue, o corpo derramando sangue e até dando a própria vida. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aí a palavra diz, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija?
Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Veja, a palavra não está dizendo que a primeira coisa que você tem que fazer, errou, pronto, qualquer besteira, um tapa. Tal. Eu já vi gente dizer assim, pastor, na minha casa, eu levava tapa porque eu não sabia nem por quê. Eu mal acordei, já acordava com tapa. Andei no corredor e não falei nada, eu não fiz nada. Aí, um tapa, foi o que eu fiz. Acordou, está vivo, pronto, então é para levar tapa. Isso não é disciplina. Segundo, não é bater por qualquer motivo. Tem coisa que você vai tratar e você pode conversar, você pode exortar, você pode dar um sermão, pronto. E aí chega numa situação, peraí, você vai ter que apanhar. Você teve castigo, você teve um bocado de coisa, ok. E a palavra fala sobre a questão da vara, certo? Agora, o que é que a palavra, e aí, disciplina não é só quando você bate. Para a gente não pensar, quando você está disciplinando, a gente não tem a coisa. Qual é a disciplina que você vai estudar nesse semestre? Matéria, conteúdo, você está recebendo ensinamento, você está sendo o soldado, está sendo disciplinado. Bora lá, faz fila aqui, faz isso, faz aquilo. Ok, ele está sendo disciplinado. Então, assim os pais devem fazer. Aí a palavra diz que é para a disciplina que nós perseveramos. A palavra diz, então, no versículo 7, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Para a gente entender isso daqui, a gente tem que voltar também no contexto romano. Aquele filho que era o filho que levava, os filhos legítimos, que eram do pai e da mãe, não eram filhos fora do casamento. Esses filhos que levavam o nome da família, esses filhos eram criados sobre disciplina rigorosíssima. Eles eram os herdeiros. Eles é que levavam o nome da família. Agora, filho fora do casamento, não. O pai não acompanha, o pai não está no dia a dia, não está. Não está nem aí. Às vezes não sabia nem que era filho dele. Depois vinha a história. Quer dizer, é isso, a Bíblia está dizendo, olha, se você está sem disciplina, você é bastardo. Você não está entendendo que Deus está cuidando de você, porque você é filho. Porque a palavra diz que Deus açoita, Deus disciplina aos filhos a quem Ele ama, é filho. E se é filho e não é bastardo, tem disciplina. Quando nós pecamos, erramos, temos disciplina. Porque a palavra fala e nos ensina que nós somos filhos. Deus nos trata como filhos e deseja também o nosso bem. Por isso, a palavra de Deus nos diz no versículo 10, lemos até o 8, 9 e 10, ele diz, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Quem gosta de ser disciplinado? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o que a palavra de Deus vai nos mostrar é que Deus está nos disciplinando também pelo sofrimento, também por castigos nós sofremos por conta dos nossos pecados, para a nossa correção, para a nossa santidade, sim, sem dúvida alguma. Mas nós não sofremos só quando pecamos, nós sofremos também quando nós queremos viver de forma santa, porque aí o crente diz assim, mas puxa, mas eu estou me dedicando, eu estou me consagrando, eu estou buscando fazer toda a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, e por que eu estou sofrendo? A própria palavra de Deus nos mostra isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Vou pedir para alguém ler 2 Timóteo 1, versículo 8. Paulo fala sobre o sofrimento dele, 2 Timóteo 1, versículo 8.
Depois pode ler o 3:12, 2 Timóteo 1:8 e 3:12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja, e aí vai ler o 3:12, mas veja como Paulo coloca: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. O que é que poderia envergonhar a pessoa, o cristão, ter vergonha de Jesus? Era quando as pessoas diziam: ah, ele é o seu Senhor, Jesus é o seu Senhor. Você sabe que o seu Senhor morreu crucificado, era a pior morte, é para os piores marginais, os piores opositores ao império. Era a pior classe de pessoas que era crucificada, considerado pelo Império Romano. Era o pior castigo da época. Então Paulo vai dizer: olha, não se envergonhe do testemunho de Jesus. Se as pessoas estão acusando e dizendo: ó, está vendo aí, o teu Senhor foi crucificado, então ele devia ser muito ruim para ter sido crucificado. Não, não tenha vergonha. E nem se envergonhe de mim, do seu encarcerado, ou seja, do encarcerado de Jesus. Paulo, prisioneiro por amor a Jesus, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E aí veja o que Paulo nos diz, 2 Timóteo 3:12. O que é que nos diz aí? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então o crente também sofre, não é só quando ele peca. É que nesse mundo pecaminoso, nessa geração que Jesus disse, geração má e perversa, o crente sofre. Porque ele se opõe aos valores do mundo para viver de forma santa, para a glória de Deus. Ele sofre, ele sofre. Ele sofre humilhações, ele sofre expoliações, sofre fisicamente, não só moralmente, sofre. Quantos sofrimentos, como nós vimos lá em 1 Pedro, certos de que esses sofrimentos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então o crente, quando ele quer viver de forma santa, piedosa, ele sofre também por se opor a este mundo. E veja o que Jesus falou lá em João 15:20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E é interessante, você deve lembrar, quando Pedro e João foram presos, a oração da igreja, lá em Atos 4, quando eles foram libertos, que eles foram até a igreja, eles não oraram dizendo: Senhor, acaba com eles, acaba com esses perseguidores. Não, eles foram orar lá em Atos 4, eles foram orar pedindo poder a Deus, para continuar testemunhando. E foi pelo testemunho que eles foram presos. Eles estavam dizendo: Senhor, nos dê intrepidez, que a gente não pare de pregar, que a gente tenha poder, que a gente continue falando, mesmo sofrendo as perseguições. Agora, o que é interessante é que Pedro e João, ali naquela oração com a igreja, eles oraram dizendo: olha, se levantaram nesta cidade, em Jerusalém, se levantaram poderes como de Pôncio Pilatos, de Herodes e outros, que se levantaram contra o teu ungido Jesus, para fazerem tudo quanto o teu propósito, a tua vontade pré-determinaram. Então, o que a igreja estava entendendo era que até o sofrimento fazia parte do plano de Deus. E lembra que quando a gente tratou sobre isso, a gente, na questão do sofrimento do cristão, e aí a questão do mal que pode então nos acontecer, não foi ruim o que Jesus sofreu na cruz? Não sofreu por acidente, não sofreu porque os homens queriam impor isso a ele, não sofreu porque Satanás o venceu e aí Satanás o crucificou, não. Tem um livro, esqueci agora o autor, o seu destino é a cruz, o seu destino é a cruz. Jesus sabia que ia morrer na cruz. Por quê? Porque estava traçado no plano eterno de Deus, para
para nos salvar, sim. Então, até aquilo, todas as coisas cooperam, sim. Até aquilo que aos olhos dos homens parece mal, mas Deus está controlando tudo, governando tudo, e Ele tem um plano, e esse plano está se cumprindo. Então, veja a que ponto chegou o sofrimento de Jesus. E aí é quando a gente precisa parar e pensar assim, meu Deus, se o Filho de Deus sofreu horrores, entre aspas, de modo injusto, no sentido de que Ele não pecou para sofrer aquilo. Ele sofreu porque Ele tomou as nossas transgressões, os nossos pecados, Ele levou sobre Ele. Como nós, como cristãos, não podemos sofrer? Então o próprio Jesus advertiu, olha, eles perseguiram a mim, eles vão perseguir a vocês. Eles perseguiram a mim, como filho de Deus, como ungido, como enviado de Deus. Eles perseguiram a mim, e vocês não são meus seguidores? Vocês vão ser perseguidos. Lógico que nem todos, Jesus não está dizendo, todo cristão vai ser perseguido. Não, né? E a gente vai também ver mais isso. Então, em primeiro lugar, a questão do sofrimento do cristão. O segundo aspecto que é importante, tratando sobre sofrimento, é a questão da glória. Essa relação entre sofrimento e glória. As promessas de Deus, elas são fortalecedoras com respeito aos sofrimentos dos seus filhos. Um primeiro aspecto da promessa de Deus é que o sofrimento do crente, ele não é eterno. O sofrimento do crente, ele é passageiro. E a palavra de Deus nos ensina isso. Eu vou pedir para alguém ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pode ler. Certo. Ok? Certo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja como Pedro coloca. Pedro está escrevendo para cristãos e para uma igreja que está espalhada ali, e principalmente naquela região da Ásia Menor, no mundo gentílico, e judeus convertidos ao Evangelho, né, da dispersão, chamada, então saíram de Jerusalém, se espalharam ali por aquela área do Oriente Médio, e aí Pedro então chega e diz sobre essa igreja perseguida, esses irmãos estavam sofrendo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele começa o versículo 3 bem dizendo a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí Pedro diz, nisso exultais. Veja, tudo que ele falou antes, bem dizendo a Deus, a salvação foi preparada, a promessa de eternidade, tudo que Deus tem preparado para os seus filhos, Pedro vai dizer então, nós exultamos e nós devemos nos alegrar com tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos regenerando, nos salvando, nos transformando e mais, preparando algo incomparavelmente maior do que Ele tem feito para as nossas vidas como seus filhos, para a eternidade. Aí ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, não é eterno o sofrimento, se necessário, quando a Bíblia diz se necessário, é porque nem todos vão sofrer horrores pelo Evangelho. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Vocês venham a ser tomados por tristezas, por conta dos sofrimentos, das provações. Aí Pedro diz, se necessário. Ele está sinalizando exatamente que nem todos os crentes vão passar por sofrimentos extremos. Tem crentes no mundo, não é também naquela época, mas hoje, tiveram suas posses tomadas por justiças em outros países,
que a intenção era tirar aquilo que era posse de cristãos, porque eles são cristãos, então, ora, aqui no nosso país, a nossa religião é essa outra, nós julgamos você, pegamos você pregando, pegamos você dizendo que esse profeta nosso aqui não é de Deus, não ensina a palavra de Deus, vocês estão pregando Jesus, então, ok, faz uma condenação, pronto, tira as posses dele. O que ele tinha de posses materiais, tira. Nem todos vão passar por isso. Vai para a prisão, passa anos. Por questão política? Não, não. É pelo testemunho do Evangelho, que foi pego num país em que é proibido pregar o Evangelho, e aí então, prisão. Vai sofrer lá na prisão. Vai ser condenado à morte. Nem todos vão passar por isso. Por isso que Pedro diz, se necessário. Alguns passarão. Outros não. Olha o exemplo dos apóstolos. Vários deles morreram sofrendo horrores. Tiago foi cerrado ao meio. A tradição, isso a palavra fala em Atos dos Apóstolos. Tiago, que ele foi cerrado ao meio. Pedro diz a tradição que foi crucificado e de cabeça para baixo, porque, segundo a tradição, ele não se achou digno de morrer na mesma posição do mestre. Outro foi atirado do pináculo, levado até lá em cima do templo e jogado. Outro, diz a tradição, a história do cristianismo, como João Marcos, que foi arrastado por cavalos nas ruas até a morte. Então veja, foram cristãos que sofreram horrores, mas nem todos eles. Diz a história que João, o apóstolo do amor, morreu de velhice, apesar de ter sido preso na ilha de Pátimos, mas não morreu em decorrência disso, ainda foi liberto e sofreu de velhice. Então Pedro está dizendo, olha, se necessário. Então o sofrimento do crente, ele entende-se que ele não será eterno, e a palavra também nos fala sobre isso, lá em Apocalipse 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nem mesmo a morte. Porque as primeiras coisas, elas passaram. Então a gente precisa lembrar disso. Em meio ao sofrimento, que o nosso sofrimento não é eterno. Eu ouvi um testemunho belíssimo sobre Dr. Russell Shedd. Talvez você tenha tido a Bíblia. A Bíblia, na época, quando ela foi lançada, a gente acha essa Bíblia grande, né, de Genebra. A Bíblia Vida Nova é mais ou menos desse tamanho, assim, é enorme. Na época, meu pai comprou, aí ia para a igreja. Aí tinha gente que dizia assim, rapaz, que exagero de Bíblia, eles cada um tem a Bíblia conforme a sua fé. O tamanho da Bíblia conforme... Era enorme, porque o lançamento na época, né, tal, aquela coisa toda, hoje em dia a gente já tem bem mais recursos, né, Bíblia de estudo, tal, maravilhosa. Depois ela mudou o nome, era Bíblia Vida Nova, depois a editora mudou, até para homenagear o pastor Russell Shedd, que foi quem escreveu as notas explicativas. Então passou a ser chamada Bíblia Shedd. Eu vi um testemunho nessa semana de uma pessoa que falou sobre a família, que a filha do Dr. Russell Shedd deu o seguinte testemunho a respeito dele. Disse, sabe como a gente sabe, e ele sofreu muito, eu não tenho certeza se foi um câncer, bom, ele sofreu muito, já no final da vida, já bem idoso, e aí, com todos os tratamentos, tudo possível, que foi tentando aliviar as dores, isso, e tantas coisas envolvidas, e a filha dele disse assim, sabe como a gente tinha conhecimento que o nosso pai era pecador? A gente só sabia que o pai da gente era pecador, porque a Bíblia diz. Eu digo, rapaz, uma filha falar um negócio desse, é muito profundo. Era um pecador, sim. Tinha falhas, sim. Mas ela queria
da intensidade de um homem que tinha um temor e um tremor diante de Deus, da vida dele e da dedicação. A Bíblia diz que nenhum desses sofrimentos existirá. Alguns vão sofrer, ainda que vivendo piedosamente para a glória de Deus. Também a Bíblia diz que nem tudo na vida do crente é sofrimento. A Bíblia vai falar que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Deus nos dá o ar para respirar, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá tantas coisas. E como a gente precisa aprender a agradecer a Deus por isso. Nós já lemos o texto em lições passadas, de 1 Pedro 5, 9 e 10, quando Pedro fala que nós temos irmãos que estão sofrendo, irmãos que oram por nós. Eu vi um testemunho belíssimo de um missionário, pastor, li sobre esse testemunho, de que alguém chegou, brasileiro, chegou e disse: nós estamos orando por vocês na Etiópia, parece que era Etiópia, e falou isso para esse pastor missionário, e que a igreja estava sofrendo, tem sofrido perseguições tremendas. E o testemunho desse pastor missionário foi: espera aí, quem está orando? Ele disse: nós brasileiros, a igreja brasileira está orando por vocês. Ele disse: me tira uma dúvida, a igreja brasileira é a igreja que pode se reunir com toda liberdade? É a igreja que pode abrir as portas e que não tem perseguição? É a igreja que no país de vocês não são mortos por serem cristãos? Que não tem as suas posses tiradas porque vocês são cristãos? Isso não, avisa o seguinte: nós é que vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Vocês têm tudo isso. Olha o que a gente está sofrendo. E olha o testemunho da nossa igreja aqui sofrida, que está passando horrores, chegando até ao limite do ser humano. Não é de perder posses, é perder a própria vida. Quem está precisando de oração são vocês, que às vezes não estão vivendo conforme deveriam viver este cristianismo. Então veja, em primeiro lugar, a gente não esquecer essa promessa, que o sofrimento na vida do crente é passageiro. Segundo aspecto que a lição nos coloca, é que o sofrimento na vida do crente revela a glória futura. Por quê? Porque esse binômio sofrimento e glória, que foi proclamado lá pelos profetas no Antigo Testamento, e que Pedro fala, se a gente voltar aqui a Pedro, eu vou pedir para alguém ler, 1 Pedro 1, versículo 11, o 10 e 11, veja como a palavra nos coloca, 1 Pedro 1, 10 e 11, veja o que nos diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Olha como esse binômio, sofrimento e glória, está presente. Pedro vai nos dizer, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Eles profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. Eles estavam investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, nos profetas, ao dar de antemão, desde aquela época, testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Isaías fala lá no capítulo 53, 700 anos antes de Cristo, e outros profetas antes de Cristo, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E sobre as glórias que os seguiriam, ou seja, não é que aqueles que seguiriam a Jesus, mas ele está dizendo, quando ele fala aqui, ao dar de antemão
testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que viriam em seguida aos sofrimentos de Cristo. Então, sofrimento e glória estão sempre juntos a partir da vida do nosso próprio Mestre. E os profetas falaram disso, que Jesus ia sofrer tremendamente, mas que ele seria glorificado. E Jesus tinha consciência disso e ele cria nisso. Jesus tinha certeza disso. Veja o que está lá em João 17:1. João 17:1. Olha o que nos diz. Alguém pode ler? João 17:1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifica ao teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Ele tinha consciência das promessas da glória. Sofrimento, sim. Ia parar no sofrimento? Não, não. Ele tinha conhecimento do que os profetas tinham ensinado, até porque eles foram inspirados pelo Espírito de Cristo. Então Jesus diz: glorifica a teu filho, para que teu filho, Jesus, glorifique a ti. Então, sofrimento e glória que estavam ali presentes. Jesus tinha certeza disso. E isso serve de exemplo para nós. Nós lemos o texto de Romanos 8:18. Paulo então diz, nós já lemos ele logo no começo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há sofrimento na vida do crente? Há, como houve na vida de Jesus. E a glória? Há promessas de glória, da glória do Senhor, assim como tinha promessas para a vida de Jesus. Agora, não use isso, por isso que a gente colocou assim, não como fuga ou escapismo, mas como realidade prometida e futura para a qual nós devemos trabalhar nesta vida, com a alegria de quem é co-participante dos sofrimentos de Cristo. Veja, não é a gente usar o futuro, as promessas de Deus, como fuga ou escapismo. Eu lembro na época que fiz pedagogia na Universidade Federal, um dos nossos professores, muito competente, tal, na área educacional, mas ele chegou e a gente teve uma discussãozinha leve, educada, respeitosa, não é? Mas porque ele disse assim, e aí eu não podia concordar com um negócio desse. Ele disse: olha, os cristãos naquela época era o seguinte, eles não tinham lá muita coisa, aquela população não tinha, a população romana não tinha, só os políticos, só aqueles mais ligados à lei, ao imperador, exército, esses sim. Agora, a ralé do povo, e aí no meio tinha muitos cristãos, não tinha. Então, quando prometeram o céu a eles, aí, a gente já não tinha nada, então vamos lá, vamos embarcar nessa. Eu disse: não, peraí, não é assim. Poxa, que raciocínio é esse? Não tem nada, sim. E porque eu não tenho nada aqui na terra, eu vou me lançar, eu vou acreditar, então, segundo ele estava propondo no raciocínio, eu vou acreditar numa mentira porque eu não tenho nada. E eu vou sofrer. Eu disse: professor, vira só, peraí, a gente vai sofrer por uma mentira? Eu acho que nem eu, nem o senhor, em sã consciência, e eu entendo que os cristãos também não. Quem viu a Jesus ressurreto, viu, vai testemunhar. Se sofrer como os apóstolos sofreram, sim, mas ele disse, os apóstolos Pedro e João, eles não disseram diante, atentai bem, é lícito obedecer a vós outros e não a Deus? Como é que a gente vai falar contrário ao que a gente viu Jesus ressurreto? A gente não pode dizer outra coisa. Nós vimos. E não foi uma vez só, não. Como é que agora... Não, agora o Sinédrio está mandando dizer que a gente não viu. O Sinédrio está mandando dizer que ele não ressuscitou, que ele continua morto. Então, o que os apóstolos estão dizendo? Não, isso não é a verdade. Nós vimos e outros viram. Outros, e várias vezes. Chegou ao ponto de, em uma vez, mais de 500 irmãos, como diz Paulo lá em 1 Coríntios. E Paulo era perseguidor da igreja. Então, veja, o raciocínio, não posso pensar, a pessoa não tem nada, ela agora vai acreditar no Evangelho. Mas, professor, nem eu, nem o senhor, nós não iríamos em sã consciência. Em sã consciência, a gente não iria defender uma mentira que nos levasse à morte. Por uma mentira, eu não vou morrer. Eu vou pagar com minha vida por conta de uma mentira? Isso não faz sentido.
um negócio desse? Então, veja, a palavra, o que Paulo está aqui nos dizendo, é que esses sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados à glória. E eu não posso baratear essa glória. Eu não posso usar essa glória como fuga ou escapismo, para me iludir. Não, eu vou me iludir com a eternidade, aí eu consigo passar um pouquinho por esses sofrimentos. Não. Os sofrimentos são reais nesta vida? São. Existe a promessa de glória? Existe. Então, Senhor, nos dê graça para a gente passar por esses sofrimentos desta vida presente, confiando nas Tuas promessas para a glória. Então, sofrimento e glória estão aí bem presentes. E a gente entender, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, alguém pode ler? 1 Coríntios 15, 58. Pode ler. Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós não vamos cruzar os braços. Olha como Paulo coloca. Diante de toda perseguição, diante de toda luta, diante das promessas que nós temos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. E nós somos, como diz Pedro, vou pedir para outra pessoa ler, 1 Pedro 4,13. Nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Pedro vai dizer no 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está dizendo assim, olha, não estranhe não, quando a igreja sofre, não estranhe. Quando a gente está sendo provado, não estranhe. Aí Pedro diz, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Jesus foi provado. Jesus foi, inclusive, tentado. Então, não estranhe quando este fogo ardente surgir nos provando. Não estranhe como se fosse alguma coisa extraordinária. Aí Pedro diz, agora, conforme o versículo que Dal leu, pelo contrário, em vez de estranhar, não, se alegre. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, nós devemos, em meio ao sofrimento, sim, aprendermos a nos alegrar quando a gente sofre por amor ao Evangelho. Não é você fazer besteira, você pecar, viver no pecado, e não estou sofrendo porque eu amo a Jesus, porque não, você está sofrendo por causa do pecado, a gente já viu isso. O crente pode sofrer consequências do seu pecado, a disciplina de Deus por causa do seu pecado, então, inclusive Pedro diz isso aqui. Pedro vai falar que nós não devemos sofrer por estarmos levando uma vida no pecado. É o que Pedro vai nos dizer. No versículo 15, 14, ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. No 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, não por causa de vida no pecado que leva ao sofrimento. Não, não. Mas é buscar viver de acordo com a vontade de Deus, e aí nós somos coparticipantes. Nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, coparticipantes do sofrimento do Senhor Jesus. Vamos para o último tópico, soberania, sofrimento e confiança. Veja, todas essas lições que nós estudamos até aqui, sobre a soberania divina, tem tudo a ver com a nossa vida, e não é para
fazer-nos de nós pessoas orgulhosas, que desprezam quem não pensa como a gente pensa, quem não defende o que a gente defende, quem não compreendeu o que a gente de repente compreendeu, porque se nós entendemos algo, se nós compreendemos, se nós cremos, se nós temos aprendido pela graça de Deus, pela misericórdia dele, pela revelação e ação do Espírito Santo através da sua palavra. Não é competência nossa, nem de pastores, nem de presbíteros, nem de diáconos, nem de líderes. Não, é graça de Deus revelando a sua palavra a nós. Então, não vamos esquecer isso aí. Um segundo aspecto importante é que Deus dirige, nós temos aprendido isso, Deus dirige a história do universo conforme os seus santos propósitos. Então, até nessa questão de soberania, sofrimento e da confiança que nós precisamos ter em Deus, nós não podemos esquecer isso. Deus continua no trono, Ele não abandonou o trono. Ele continua dirigindo, governando, determinando, decretando. As coisas não estão fora do controle. Saia da música Aquarela, de que a gente não sabe bem ao certo onde isso vai dar. Nós sabemos sim, porque nós podemos não saber tudo, mas nós sabemos onde as coisas vão terminar, sim, em tudo aquilo que Deus tem nos revelado. Haverá um dia de juízo. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar-nos das mãos dele, foi promessa dele. Ele nos deu a vida eterna às suas ovelhas. Ninguém pode arrebatá-las, arrancá-las das suas mãos. Então, há muita revelação, promessa e bênção de Deus. Então, nós podemos e devemos descansar no Senhor e vivermos para a glória dele. Você lembra do vale da sombra da morte? Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, como está lá no Salmo 23, versículo 4. E isso através de perdas dolorosas, de angústias, de depressões. Um dos maiores pregadores, inclusive foi lançado um livro, ainda não li, mas lançado um livro sobre as depressões de Charles Spurgeon. Considerado e chamado, era um pastor batista reformado, e que falou tão profundamente sobre a questão de predestinação, eleição, plano de Deus, soberania. Charles Spurgeon, ele foi considerado o príncipe, chamado na sua época de o príncipe dos pregadores, o príncipe dos pregadores. E um homem com sermões e mensagens profundas, belíssimas, e bíblicas, não é? Então, passou por depressões, medo, ansiedade, podemos passar por tudo isso e até mais. E por isso nós precisamos ser encorajados pelas Escrituras. Nós precisamos voltar às Escrituras. Cultuarmos a Deus é mais do que levantar mãos, do que bater palmas. Eu faço tudo isso. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Mas é estarmos para ouvir a palavra de Deus, até quando nós pregamos. Nós estamos nos alimentando dessa palavra, nos fortalecendo dessa palavra e fortalecendo a outros com esta palavra. E dentre as muitas promessas que nós temos duas promessas muito preciosas. A primeira promessa está lá no texto que nós conhecemos bem, em Romanos 8, 28. Sabemos, porém, todas estas coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos dar uma olhadinha lá, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a primeira promessa em meio ao sofrimento, não esqueça disso, é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que nós não compreendamos, ou mesmo até que nós não nos alegremos com tudo. Às vezes a gente não compreende, mas a Bíblia diz que todas as coisas, e todas aqui são todas mesmo,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elas não acontecem aleatoriamente. Podemos não compreender. E mais ainda, nós podemos não nos alegrar. Nós podemos não nos alegrar. Ontem nós sorteamos um livro que eu recomendaria, ainda não li, mas já vi um pouco da história de um puritano, e eu digo isso, e está filmado aí, os extremos do puritanismo eu não adoto nem pratico. Extremos não. Aquilo que é bíblico, que a palavra de Deus ensina, e que a gente tem a moderação, o equilíbrio na palavra, ok. John Flavel, ele escreveu um livro, A Dor da Perda. Como lidar com a dor da perda. E eu vi sobre a situação em que ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro quando perdeu a sua esposa e o seu único filho. Um homem de Deus, um pastor, quando perdeu a sua esposa e perdeu o seu filho único. Ele escreveu esse livro para também consolar um amigo que tinha perdido algum parente muito próximo. E dedicou também esse livro a ele, para que eles pudessem buscar consolo nas Escrituras. Nas Escrituras. Como nós precisamos ter a nossa fé e voltarmos às Escrituras. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Depois a gente vai estar trazendo aí, quem quiser adquirir e ler, e podemos aprender nas Escrituras. Como a gente deve tratar dessas perdas que são tão dolorosas e às quais nós também estamos sujeitos. Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não se alegre com algumas coisas, com coisas que nos acontecem na vida. Então, a primeira promessa é: todas as coisas cooperam para o nosso bem. A segunda promessa da palavra de Deus é que nós não vamos ser vencidos pela morte. Olha o que diz lá João 6,40. João 6,40, eu vou pedir para que duas pessoas leiam. Uma lê João 6,40, é o primeiro versículo a ser lido, e a outra pessoa lê Lucas 12, versículo 4. Vamos ver João 6,40. Fica aí de pé, aqui. João 6,40, e depois outra pessoa, Lucas 12, 4. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está nos dando a promessa de que aquele que nele crê, ele vai ressuscitar no último dia. E, na verdade, a Bíblia usa muito essa expressão para aquele que vai estar na presença de Deus, porque aquele que vai para o inferno não é, de certa forma, considerada vida. Vai estar vivo o espírito lá, sofrendo eternamente, certo? Mas então a palavra diz que o Senhor Jesus vai ressuscitar no último dia. Então, nós não vamos ser vencidos pela morte. E Lucas 12, 4 vai nos trazer um outro ensinamento. Pode ler, quem pode ler? Lucas 12, 4. Quem pode ler? Ali. Lucas 12, 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Jesus está nos ensinando que mesmo que a gente não deve temer, nem mesmo aqueles que são capazes de matar o nosso corpo. Se fosse assim, os apóstolos, mesmo depois de terem o Espírito Santo, antes estavam medrosos, escondidos, tudo. Depois que receberam o Espírito de Deus, Deus os encheu de tal forma que nem mesmo a ameaça de morte foi capaz de calá-los. Repito, Tiago foi cerrado ao meio, diz a Bíblia. Tiago foi cerrado ao meio. Paulo termina vivo, Atos dos Apóstolos, mas depois foi decapitado, segundo a tradição.
Nada, nem mesmo a ameaça de morte foi capaz de calar os servos do Senhor. E outros que morreram e outros que ainda hoje morrem pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, nem mesmo a morte, nem mesmo o sofrimento causado a nós por outros, ainda que seja a morte, deve nos fazer calar. O nosso sofrimento deve preparar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé, transformando-nos à imagem de Cristo Jesus. Se você sofrer por conta de pecado, aprenda para não viver no pecado. Entenda que Deus está disciplinando e cuidando de você, porque você é filho, porque nós somos filhos, por isso Ele nos disciplina e Ele cuida da gente. É vara, mas vara é bênção, vara é bênção. Eu sei, essas mãos hoje estão branquinhas, mas elas já ficaram muito vermelhinhas. E eu aprendi a lição de um pai que ama e que sofre quando tem que disciplinar. Deus Pai sofre, se entristece quando tem que disciplinar os seus filhos, mas Ele não nos deixa largados porque nós somos filhos, nós não somos bastardos. Não deixemos que os sofrimentos desta vida retirem de nós a esperança da vida no porvir. Não deixemos que os sofrimentos desta vida retirem de nós a esperança da vida no porvir. Que conclusão e aplicações gostaria de fazer? Eu queria trazer duas. A primeira é que os crentes, lembrar a mim e a você, que os crentes também sofrem, e nós sofremos por vários motivos. Sofremos quando pecamos, sofremos quando outros pecam e nos atingem de alguma forma, sofremos porque queremos servir ao Senhor, mas uma segunda aplicação é que estes sofrimentos devem fazer-nos olhar confiadamente para o futuro, face às promessas de Deus na sua palavra. Veja o que nos diz lá Tito capítulo 2, vou pedir para alguém ler, Tito 2, de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Quem pode ler em voz alta? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos entender que passamos pelos sofrimentos, mas que esses sofrimentos devem nos fazer olhar confiadamente para o futuro. Vivemos no presente e somos alimentados também pelo futuro, diante das promessas de Deus na sua palavra. E Deus não nos salvou para nós vivermos no pecado. Não, de forma alguma. Eu quero terminar lendo aqui um texto que fala sobre sofrimento, que está lá em Filipenses 1, de 27 a 30. Paulo escreveu aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele estava preso. Quem estava preso estava escrevendo para quem estava livre. Quem estava preso, passando por sofrimentos na prisão. Naquela época não tinha ar-condicionado em prisão, não tinha televisão, não tinha lanchinho. O negócio era bronca. Prisão romana era bronca. Adoecia, não tinha 3 refeições, não é assim não. Era bronca. Então estava lá Paulo sofrendo, escrevendo para quem estava livre. Filipenses 1, 27, Paulo diz: vivei acima de tudo, Filipenses 1, 27, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários,
Pois o que para eles, os adversários, é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. É Deus quem está proporcionando isso para vocês. Agora veja o versículo 29, que coisa maravilhosa dito por quem tanto perseguiu os cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha agora o que Paulo diz. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo diz, sofrer por amor ao Evangelho é graça, é privilégio. Nem todos vão chegar diante do Senhor dizendo, Senhor, eu sofri horrores por amor ao teu nome. Olha, eu já cheguei aos 55 anos, e eu digo assim, não sofri. Eu não vou considerar determinado como sofrimento por amor ao Evangelho, não. Eu nunca levei um tapa por amor ao Evangelho, porque falei do Evangelho, aí levei um tapa. Nunca levei um murro. Nunca fui preso por amor. Eu vou dizer que eu sofri por amor ao Evangelho? Não. Eu estou lendo, vendo, assistindo vídeo, vendo coisas de cristãos que estão sofrendo. E eu digo, Senhor, muito obrigado pela liberdade. Me ajude a valorizar essa liberdade. Eu tenho a Bíblia toda, tem mais de uma Bíblia, um bocado de Bíblia em casa. Então, Senhor, eu não posso deixar de ler a Tua palavra. Tem cristãos que estão rasgando a Bíblia. Cada um fica com uma parte da Bíblia, porque se a gente for perseguido, se eu ficar com... Eu sou pastor da igreja, só eu tenho uma Bíblia, não tem Bíblia para todo mundo. Se eu for preso, vão queimar a minha Bíblia. Agora, se cada um vai ter uma parte da Bíblia, maravilha. Se um for preso, 2, 10, mas tem outros que vão ficar com parte da Bíblia. Tem situações assim no mundo, irmãos. Então, Paulo diz, é graça, é privilégio que nós não merecemos. Sofrer por amor a Cristo. Então, se a gente não está sofrendo por amor a Cristo, se nós não estamos sofrendo, vamos agradecer a Deus, não é por isso. Vamos abrir, então, para perguntas, dúvidas sobre a soberania de Deus e o sofrimento do crente. Tá ligado? Pastor, eu vou até me aproveitar, assim, de uma observação sua, não é oriunda de mim, né? Que eu vi uma pastoral, acho que do pastor Adalto, lá da Presbiteriana de Olinda, ele comentando sobre o Salmo 13, né? Que ele demonstra exatamente isso, de que muitas vezes a gente passa por perseguições, por sofrimentos, e assim, né? A gente tem que ter confiança no Senhor, mas tentar agir, né? Também, e derramar nosso coração, né? Porque, assim, não é fácil a gente dizer que está passando por um momento de dificuldade, e às vezes, né, as pessoas querem que nessa vida instagramável, né, de rede social, né, dizer que está tudo bonitinho por aí, né? Só que Davi, no Salmo 13, ele pega e fala, não deixe que meus olhos se fechem para a morte, né? Sem que eu veja uma vitória contra os meus inimigos, né? Por que eu sofro tanta perseguição? Né? Eu não fiz nada de errado, né? Mas aí no final ele termina, né? No versículo 5 e 6 dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Ou seja, né, apesar de essa questão mesmo que você falou, pastor, apesar de a gente vislumbrar assim, uma vida de dificuldade, né, a gente quer lutar para sair dela, mas a gente tem a confiança que, por mais que elas perdurem até nessa vida, né, a gente sabe que o Senhor tem feito para a gente muito bem, né? Tem nos preparado, como preparou Davi nesse caso, né? E meio a tantas dificuldades para um reinado que foi um reinado abençoado, né? Que passou por muitas lutas e provações que ele não teria capacidade se não tivesse passado por essas perseguições. Muito provavelmente, né? A gente que não sabe os propósitos de Deus, né? A gente tem que realmente confiar e muitas vezes derramar nosso coração. É assim. Era só isso mesmo que eu queria falar, pastor. Sim, a gente deve ter o cuidado de, até quando o salmista diz, atenta para mim, responde, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma, no Salmo 13. Não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, não se regozije os meus adversários, vindo eu a
vacilar, a passar pela morte. Veja só, um cuidado que a gente precisa ter, e aí a interpretação correta, o entendimento da palavra, é que Davi está compondo o salmo de louvor a Deus. Os salmos são também orações ao Senhor, e ele está dizendo, Senhor, que os adversários, eles não se rejubilem contra mim, que eu não venha a passar pelo sono da morte, e eles venham a achar, nesse sentido, eles não venham a dizer, prevaleci contra ele. Veja, isso é um pedido, o salmo não está... Porque se o Salmo estivesse dizendo que nenhum cristão vai morrer por conta de perseguição, de problema, e que os inimigos jamais vão dizer, nós prevalecemos, não. O Império Romano, quando matou Paulo, quando decapitou, para o Império Romano, quem foi que venceu a batalha ali? Paulo ou o Império? O Império. O Império disse, a gente condenou ele, a gente decapitou ele, pronto, matamos ele, acabou. Acabou? Não, não acabou. O Evangelho continuou, a pregação continuou, e Paulo continuou vivo na glória. O império é que não entendeu, que o império foi quem perdeu. Quem ruiu no final das contas, por causa do pecado, foi o império. Não é? Então, o salmista está orando, está pedindo a Deus, mas a resposta, ela tem que vir do Senhor. Não é? A resposta tem que vir do Senhor. Eu posso pedir para não morrer de uma determinada forma, mas eu tenho que sempre dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita. Paulo podia ou qualquer outro poderia dizer, não, eu não gostaria de ser cerrado ao meio. Tiago foi. Não é? Agora, ele diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozijo o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E aí Davi era perseguido. E não esqueçam, não vamos nunca pensar assim, Senhor, por que eu estou sofrendo assim? Eu não fiz nada. Não fez nada. Você não é pecador? Sou. Também foi. Eu cometi na vida, né, uns 2 pecadinhos. Eu vi uma mãe de família chegar e dizer assim: olha, eu nunca errei, eu nunca apanhei. Aí tome conversa com o familiar, com o outro, com não sei o que. Aí, pastor, aí descobriu. A mãe confessou que ela apanhou uma vez. Foi, apanhou uma vez. E apanhou uma vez por quê? Porque o meu irmão me denunciou, aquele triste ali, me denunciou, aí eu apanhei. Sim, mas apanhou por quê? Porque ele lhe denunciou? Não, porque pai tinha dito que não era para mergulhar no rio, e eu mergulhei. Então você desobedeceu o pai. Por que é que o pai disse para os filhos mergulharem? Com receio, rio cheio e morrer. Você desobedeceu o seu pai. Então apanhou, aí depois descobriu que teve outra pisa. Olha, não foi só uma não, teve outra. Pessoal, é bom parar as histórias, porque senão vai entrar em um bocado de pisa. Vai descobrir mais pisa. É melhor, pronto, é pecador, pronto. Então a gente nunca deve pensar, não, eu sofri, mas eu não sou tão ruim assim. Foi o que eu fiz para sofrer. Pecou. Nós somos pecadores, sofremos pelo pecado nosso, sofremos pelo pecado dos outros que nos atinge, assim como Cristo sofreu pelos nossos pecados. Né? A diferença é que nós somos pecadores. Dúvida do sofrimento. Não? Olha, o meu medo vai se concretizar no próximo domingo. Perguntaram tão pouco, eu digo, rapaz, a turma está juntando as perguntas para aquela lição poderosa da lição 10. Dei uma estudada, é uma lição muito, muito importante, né, para a gente poder entender alguns textos da Bíblia, tá certo? Voltaremos, se Deus nos permitir, no próximo domingo, para a gente fechar esse estudo sobre soberania. Não é terminar eternamente, não, que não termina, vamos continuar sempre estudando. Que Deus abençoe a todos. 18 horas vamos estar aqui para cultuarmos ao Senhor, celebrarmos a ceia, nos alegrarmos no Senhor.